Agora nós vamos para os 12 problemas favoritos de Feynman. E aqui, esse desenho que eu criei para vocês aqui é para representar como isso vai funcionar. Basicamente, aqui, onde tem ideias, aqui pode ser livros, pode ser sites, pode ser palestras, pode ser eventos. Aqui é o lugar que vai ter muitas ideias. A primeira coisa que a gente tem que criar é esse filtro que eu te ensinei a criar no módulo consumir. Eu espero que nesse módulo capturar, você não está simplesmente assistindo um vídeo atrás do outro, você está colocando as coisas em prática. Então, eu espero que você, quando chegou nesse vídeo aqui, você já criou aí os seus filtros. Então, você tem que ter vários filtros para poder limitar, não passar qualquer ideia para você, passar as ideias que fazem realmente sentido. E daí agora a gente vem daí para os 12 problemas favoritos de Feynman, porque eles vão ser o próximo nível de peneira. O próximo nível para entender não só o que capturar, mas também isso vai servir para depois como conectar. Então é extremamente importante que você preste bastante atenção nessa aula, mas coloque ela em prática. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, eu quero mostrar essa aula aqui. É uma aula que eu até vou fazer ela aqui com vocês acompanhando um texto, porque eu não quero perder nada daqui, esquecer de alguma coisa, porque ela é uma aula que é extremamente relevante e eu preciso que você consiga absorver isso aqui, porque isso aqui é game changing. Basicamente, se você entender como isso funciona, como eu falei lá na introdução, você pode se tornar um gênio. Então, é isso mesmo. Não é uma promessa falsa. Realmente você consegue se tornar um gênio se você conseguir entender isso aqui. Então, o que eu quero que você aprenda nessa aula? Eu quero que você aprenda como identificar os seus problemas favoritos. Então, essa vai ser a conclusão da aula. Eu quero te ajudar a entender como você pode aprender e identificar eles. E é claro que é normal que à medida que o tempo passa você vá refinando ele aos poucos. Mas é importante a gente já começar com esses 12. Eu quero te apresentar o criador disso, porque talvez você não conheça Richard Feynman, e eu quero que você entenda como é que ele chegou nisso, para a gente valorizar essa metodologia de pensamento. E eu quero te mostrar também como isso vai te permitir ter esse norte. E por que é tão importante esse norte? Vamos começar entendendo quem é esse carinha aqui. Essa imagem eu criei com Midjourney, com IA, e ao longo desse curso, estou criando algumas dessas imagens para representar bem as coisas. Mas basicamente esse cara ele é um físico quântico que ganhou prêmio Nobel, e ele é um cara que sempre teve atrás de descobrir segredos tanto da ciência, dos mistérios da vida, da humanidade. O que ele falou nas entrevistas, porque assim, se você lê as biografias dele, em nenhum momento ele conta como é que ele conseguia chegar nessas ideias incríveis que ele chegou. Bom, gente, para ganhar um prêmio Nobel é algo que não é para pouquíssimos. Não é nem para, não é aquela questão assim para 1%, para 0,5%, é para uma fração ínfima. Quase ninguém ganha um prêmio Nobel. Tem que fazer algo realmente que é notável, que é incrível, que gera uma contribuição muito grande para a humanidade em si. Então, para esse cara ter conseguido isso, foi porque ele fez algo que fugiu bastante da média das pessoas que elas fazem. E numa entrevista, foi descoberto isso, porque numa entrevista ele deu o seguinte conselho sobre como ser um gênio. Você tem que manter uma dúzia de seus problemas favoritos constantemente presentes em sua mente, embora em geral eles ficarão em um estado adormecido. Toda vez que você ouvir ou ler um novo truque ou um novo resultado, teste-o contra cada um de seus 12 problemas para ver se isso ajuda. De vez em quando vai ter um que vai se encaixar e as pessoas vão falar, como ele fez isso? Ele é um gênio. A mesma coisa aqui, muitas pessoas me falam, nossa, tu é um gênio, tu criou um segundo cérebro com IA. Basicamente o que eu fiz, eu estava muito curioso para saber como é que eu podia trabalhar nessa minha forma de pensar, porque meu pensamento é muito divergente, né? Ele é muito ramificado e eu fico perdido e daí às vezes não consigo fazer nada porque eu estou pensando em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e um pensamento vai para o outro e para o outro e para o outro, eu me perco. Cara, preciso de um lugar. Notion não funcionou comigo. Evernote não funcionou. OneNote não funcionou.
Tentei, já fiz um monte de mentoria, já fiz um monte de consultoria com um monte de coach de produtividade. Eu não consigo ter uma agenda, não consigo organizar as coisas. Como é que eu posso fazer nessa minha mente caótica organizar? Então foi assim, primeiro resolvendo um problema meu, fazendo perguntas, né? Toda ação ela começa com perguntas, foi resolvendo um problema meu aqui. Tá, mas como é que eu consigo aumentar a minha produtividade, conectar as coisas? Então foi indo aos pouquinhos e eu consegui chegar nisso aqui. Então assim, lá é um gênio. Eu simplesmente fui resolvendo um problema meu porque eu tinha perguntas, questões que eu queria resolver. Uma coisa que eu gosto de falar aqui bastante é sobre conectar ideias, tanto que quando a gente vem aqui, né, pro meu segundo cérebro, eu adoro mostrar ele nos stories, mostrar ele quando alguém vai conversar comigo, perguntar o que é o segundo cérebro, eu pego e mostro no celular, é uma coisa. Isso é bem legal, aconselho vocês a fazerem. Quer se destacar no lugar que você está? Pega e abre o seu celular e mostra isso aqui para a pessoa e arrasta com o dedo. Faz bem isso aqui, ó. Puxa aqui com o dedo. A pessoa vai ficar, nossa, que loucura. Porque quando faz isso aqui, eu não sei, a gente somos seres visuais, né? Eu faço isso aqui, a galera fica, nossa, que loucura ali, ele vai conectando, vai puxando, e o negócio vai se mexendo tudo. Então é legal fazer isso. Mas assim, eu gosto muito de conectar ideias e isso te dá uma visão para quando você começa a fazer essas conexões, você começa a ter uma compreensão muito maior de como os assuntos se relacionam. E é por isso que quando você começa a ter esses pensamentos, esses 12 pensamentos, essas 12 perguntas, esses 12 problemas favoritos no fundo da sua cabeça, lá trabalhando no seu subconsciente, você começa a conectar as coisas. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo também um link para o episódio do Vida Lendária, o 11 e o 12, que são episódios onde eu comento exatamente sobre isso, sobre o poder de fazer perguntas. Ainda mais nessa era que a gente vive hoje de ChatGPT, de várias inteligências, é fundamental vocês cada vez aprenderem a fazer perguntas melhores. Mas voltando aqui para o Richard, o que Feynman, né? O Richard Feynman, eu achei que foi tão interessante sobre a vida dele. Esse cara, ele não era só um cientista, ele fazia muita coisa. Para vocês terem ideia, dos hobbies dele foi aprender a sambar aqui no Brasil. O cara, ele fazia malabarismo. O cara tocava bongo, e não era em qualquer lugar, ele tocava bongo em orquestra. O cara trabalhou na construção da bomba atômica. Tipo assim, ele dava aula em duas faculdades que são gigantescas nos Estados Unidos, que é a Caltech e a Cornell. Então são duas faculdades extremamente de renome. Então, olha quanta coisa ele fazia. Como é que ele conseguiu ainda ter tempo de pensar em projetos e ganhar um prêmio Nobel? E, basicamente, ele mesmo, o segredo por ele mesmo que ele disse era essas 12 perguntas. E quais são essas 12 perguntas que você sempre volta para elas? Você já tem algumas perguntas, eu tenho certeza disso, que você se questiona talvez todos os dias, mas você tem consciência dessas perguntas? Você sabe quais são as perguntas que você se retoma para elas? E eu criei aqui nesse episódio, como eu mencionei já, o 11 e o 12, eu criei um episódio que tem 20 perguntas, as minhas 20 principais perguntas, só que não necessariamente elas estão nesse formato de perguntas do Feynman. E eu vou explicar por quê, porque são diferentes. E para facilitar, eu vou até dar o exemplo aqui, eu dei o exemplo aqui embaixo, você pode ler também, de 5, acho que eu botei aqui. Eu botei 5 perguntas minhas, dessas 12. Eu vou ler elas aqui para vocês, ó. Vou ler 2 só, e você, se você quiser ler mais, você pode ler aqui embaixo. Como eu posso saber o que é ruído e o que é sinal? Como não sobrecarregar com informação inútil? Como posso criar filtros e técnicas para me expor só aquilo que realmente importa e pode mudar a minha vida para melhor? Tá percebendo aqui? Basicamente aqui é uma pergunta que eu já faço para mim, já inserindo, já usando o meu problema já é minha solução, porque eu tenho esse problema, mas só o fato de eu fazer essa pergunta, ela já cria um filtro para eu, né, conseguir filtrar as informações. Essa própria pergunta, ela já vira um filtro para mim. Então eu consigo filtrar as coisas só através da própria pergunta. E tem aqui um dilema que eu gosto muito, que é... Não sei se a palavra certa seria dilema, mas eu acredito que sim. Ou uma... Esqueci agora o nome da palavra para isso. Um paradoxo, talvez. Mas que, normalmente, a solução está dentro do problema. Então, quando a gente olha para o problema por tempo suficiente, a gente consegue encontrar a solução,
porque toda solução está dentro do próprio problema. Então, quando eu faço a minha primeira pergunta é como eu filtro, esse é um problema meu, eu vou estar sempre atento a como filtrar as informações. Sempre buscar formas de encontrar metodologias, modelos mentais, frameworks, para que eu possa filtrar as informações e só chegar até mim aquilo que merece a minha atenção. Vamos para a pergunta 2 aqui. Como posso ser mais positivo? Como posso ver as coisas de uma maneira mais leve e prazerosa? Como posso me tornar a pessoa mais feliz que eu conheça, independente da situação que eu me encontre? Essa é uma pergunta que para mim é bem importante porque como eu sou uma pessoa extremamente analítica, eu tenho uma capacidade de compreensão muito rápida. Muitas vezes isso me leva para um cenário negativo porque eu já consigo ver, por exemplo, enquanto as pessoas estão empolgadas com o começo de um projeto, eu consigo ver quanto de trabalho ele vai dar. Quando eu começo a analisar esses projetos que envolvem muito tempo, muito desgaste, eu nem gosto de olhar para um horizonte de tempo muito longo porque esse desgaste já me gera uma negatividade. Então, é uma coisa que eu tenho tratado para ter uma visão mais positiva. Inclusive, eu criei um episódio do Vida Lendária só sobre otimismo racional. Por quê? Porque eu queria já me tratar, me organizar de uma forma que seja menos negativa. Então, essa pergunta faz muito sentido para mim. Talvez você já seja uma pessoa super alegre, contente e feliz, um 7 do Enneagrama, um Isão do DISC. E se você não sabe o que é isso, eu aconselho você a pesquisar. Bota aí, anota no seu segundo cérebro. O que é DISC? O que é Enneagrama? Aconselho você a pesquisar sobre isso. Mas o fato de eu estar me conduzindo para ser mais positivo, me condicionando para ser mais positivo, é exatamente por essas questões. Depois eu tenho outras aqui. Como eu posso fazer upload da minha própria mente? Como eu posso... qual a maneira mais eficiente para aprender algo novo? Como eu posso aprender algo novo no menor tempo possível? Como eu posso unir minhas habilidades em um único projeto? E por aí vai. Então aqui são 5 perguntas das minhas 12. E agora eu quero que você faça isso. Eu quero saber quais são as suas perguntas favoritas. E para isso eu já dei até um framework de certa forma para vocês aqui. Porque o que acontece? Para você ter uma ideia aqui de como buscar essa pergunta, não pode ser uma pergunta muito ampla. Qual é o sentido da vida? Claro, não gosto de botar regras, sabe? Mas no sentido de que eu não quero que você se limite. Só que se você colocar uma coisa muito ampla, vai ser difícil de você conseguir encontrar essa resposta. Porque tem muitas coisas, por exemplo, o sentido da vida é algo que é amplo demais. A gente tem filósofos de 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás que escreviam sobre isso e nunca ninguém chegou a um consenso. Então você pode dizer, cara, o sentido da vida é servir a Deus, o sentido da vida é ser feliz, o sentido da vida é prover uma vida digna para minha família. Cara, independente do que você disser, não quer dizer que isso necessariamente é o sentido intrínseco da vida. Então é muito amplo, é difícil, sabe, de trabalhar esse conceito. O que eu aconselho você a fazer é ter também não nada muito específico. Como vai ser o tempo amanhã? Isso aqui é específico e principalmente inútil. Porque não é uma coisa que vale a pena ficar no seu cérebro o tempo todo, a não ser que você precise saber sempre como vai estar o tempo amanhã, que eu acho que não é o caso, né? Agora, como eu posso me cercar de pessoas otimistas, curiosas e solidárias que me dão energia? Cara, essa é uma pergunta perfeita. Talvez ela até vou substituir ela em algum dos meus outros problemas, porque ela é muito boa. Esse é o tipo de pergunta que você tem que buscar. Então aqui, o que eu fiz mais além disso, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu vou deixar para vocês lerem. Não vou falar tudo que está aqui porque eu quero que vocês leiam também. Aqui eu vou dar para você algumas dicas de como buscar essas suas 12 perguntas e você fazer essa lista. E aqui estão as dicas, ó. Começar com como eu posso, como podemos, como minha organização, como minha empresa, como eu posso ajudar outras pessoas, como a ideia X se relaciona com a ideia Y, como eu faço, como seria possível, como eu quero. Uma pergunta que eu me faço muito, assim, que me gera muitos insights é: e se? E se todas as pessoas no mundo pudessem contar com um segundo cérebro potencializado com IA para que elas possam produzir suas obras-primas? Gostei. Então esses e se são muito bons. E aqui eu deixei mais uma curiosidade para vocês. Eu conversei com o Feynman, ele me deu várias dicas, inclusive. Aqui eu deixei o link para vocês, inclusive, da conversa. Então isso é muito, eu já me empolgo, né? Vocês podem clicar aqui embaixo e acessar a conversa que eu tive com ele, beleza? Então é isso.
que eu quero que você faça agora, tá? Para que você possa colar lá as 12 perguntas. Eu tô de olho em você, hein? Eu vou esperar as suas 12 perguntas lá. Conselho, vai lá e faz. Até porque isso aqui vai te ajudar demais a entender como as suas ideias vão se relacionar, o que capturar para fazer sentido o seu segundo cérebro. Beleza? Então te vejo na próxima aula e aguardo as suas 12 perguntas, seus 12 problemas favoritos.